E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha de gigantes do direito. A ação que colocou a própria lei da ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no banco dos réus. Pois é, a pergunta que guiou toda essa discussão foi exatamente essa. Parece até um paradoxo, um trava-língua jurídico, não é mesmo? E foi justamente essa questão complexa que o Supremo Tribunal Federal teve que resolver. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado super rápido e importante. Se esse tipo de análise faz sentido e ajuda, já sabe, né? Deixar o like, seguir o canal, compartilhar, é isso que dá o gás pra gente continuar produzindo. Ok, então para a gente entender essa briga toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Afinal, o que é essa tal de ADPF e por que essa lei específica, a 9882 de 99, é o centro de tudo? Pensa assim, a ADPF é tipo um mecanismo de defesa de elite da nossa Constituição. É uma ferramenta super poderosa, acionada para proteger os princípios mais básicos, sabe? Aquelas colunas que sustentam todo o prédio do nosso ordenamento jurídico. E olha que interessante, a origem dela está na própria Constituição de 88. O texto já previa a sua existência, mas dizia, olha, vai ter essa ferramenta, mas precisa de uma lei para explicar as regras do jogo. E essa lei é exatamente a Lei 9.882/99, a grande protagonista da nossa análise. Agora sim, vamos ao conflito. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2231, para questionar não só um artigo ou outro, mas a lei inteira. Foi um desafio direto, um checkmate na estrutura da ADPF como a gente conhece. E a OAB não fez uma crítica qualquer, não. O ataque foi cirúrgico, mirando nos pontos mais poderosos da lei. O que estava em jogo? A possibilidade de usar a ADPF para leis municipais, o poder do STF de paralisar outros processos país afora, o alcance gigantesco das suas decisões e a sempre polêmica modulação de efeitos. Bom, com acusações desse peso na mesa, a bola estava com o STF. E agora a gente entra no filé mignon da discussão. Como foi que a Corte respondeu a cada um desses ataques, ponto por ponto? Primeiro round, a ADPF para leis municipais. A OAB disse, opa, isso aí tira o poder do juiz lá da comarca, o juiz natural do caso. Já o STF rebateu. Calma, a ideia não é tomar o trabalho de ninguém, é evitar o caos. Imagina a mesma lei sendo válida numa cidade e inválida na cidade vizinha? É preciso uma resposta única para dar segurança jurídica para todo mundo. Em seguida, aquele poder de suspender outros processos. A OAB viu isso como uma afronta ao devido processo legal. O STF, por sua vez, defendeu a medida com um argumento bem prático, de eficiência. A lógica é simples. Por que ter centenas de juízes decidindo a mesma coisa ao mesmo tempo, com risco de decisões totalmente diferentes, se o guardião da Constituição pode dar uma resposta final e unificada? A gente está bem no meio dos argumentos centrais aqui. E se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, vale lembrar que compartilhar essa análise é a melhor forma de fazer o debate chegar mais gente. Ajuda muito a gente a continuar crescendo. Dito isso, vamos voltar para o julgamento. Agora um ponto que é fascinante, o poder da decisão. A OAB acusou o STF de basicamente virar um legislador, já que suas decisões valem para todo mundo e obrigam todo o judiciário. O Supremo rebateu dizendo que essa é a própria natureza do controle de constitucionalidade. O objetivo é justamente esse, pacificar a questão de uma vez por todas, de forma ampla e imediata. E para fechar, a modulação de efeitos. A OAB foi direta. Como assim uma lei que é inconstitucional pode gerar efeitos válidos? O STF explicou que isso é um ato de responsabilidade, de pesar as consequências. Às vezes, anular uma lei do dia para a noite causaria um caos social e jurídico tão grande que é preciso modular, ou seja, controlar os efeitos da decisão para proteger a estabilidade. Depois de analisar todos esses pontos, de toda essa discussão, o plenário do STF finalmente chegou a uma conclusão. Vamos ver como essa história terminou. E a resposta veio com força total. A decisão foi unânime. Isso mesmo, todos os ministros presentes concordaram que a lei da ADPF está sim de acordo com a Constituição. Uma decisão unânime, claro, confere um peso imenso ao veredito. E para não deixar nenhuma dúvida, ficou registrada a tese oficial, que é o resumo da ópera. Uma afirmação clara, direta, que encerra mais de 2 décadas de debate. A Lei 9.882/99 é, oficialmente e por unanimidade, constitucional. Ponto final. Certo, a lei foi validada.
Mas na prática, o que isso significa? Por que essa decisão é um marco tão importante para o direito brasileiro? Vamos ver os principais impactos. A gente pode resumir em 3 grandes ganhos. Primeiro, segurança jurídica. Agora as regras do jogo da DPF estão claras e validadas. Segundo, uniformidade. A mesma controvérsia constitucional vai ter a mesma resposta em qualquer lugar do Brasil. E terceiro, efetividade. A Constituição ganha um guardior mais forte com ferramentas consolidadas. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a lei é o manual de regras da ADPF, o que significa quando a mais alta corte do país, de forma unânime, defende o próprio manual de regras que ela usa para proteger a Constituição? Que mensagem isso passa sobre a força e a estabilidade das nossas instituições? É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia nesta análise detalhada. Para quem deseja continuar aprofundando em temas como este, fica o convite para seguir o Direito Cast lá no Spotify. E claro, cada curtida neste material tem um impacto gigante. É o que sinaliza para as plataformas que o conteúdo é relevante e ajuda a gente a chegar em mais pessoas interessadas no assunto. E por fim, para quem prefere o formato visual, essas análises também estão no YouTube e no TikTok. É só procurar por Direito Cast. A gente se vê na próxima. Valeu!